O nosso muito boa noite a todos que nos assistirão, né? A gente, nesse momento, quer trazer uma palavra de Joana de Ângeles, né? De incentivo a todos nós. E esta mensagem está no livro Mundo Regenerado. E ela diz assim: Tu sabes que aqui estás em aprendizagem, em renovação do caráter e edificação de uma sociedade justa e melhor. Certamente não encontrarás aceitação daqueles que estão a serviço da degradação e da ignorância. De alguma forma, já estivestes em um momento do passado, como eles no presente. És feliz porque já despertastes para a realidade e te encontras em ascensão penosa, mas libertadora. Confia, mesmo que os outros ao teu lado desertem ruidosamente ou fujam em sigilo. Realmente é uma pena, mas recorda que aonde se vá, leva-se a consciência vibrando e em processo de libertação da anestesia. Este é um período cruel, sem dúvida, mas ele foi construído pela tua e outras insensatezes do pretérito. Não receies esses efeitos e produze novos labores. Semeia e semeia o amor, que enflorescerá os teus sentimentos de busca da felicidade. Acende a estrela da esperança nos céus escuros do teu momento de provação e avança no bem, mesmo que estejas a sós, aparentemente a sós. Nunca vos abandonarei, asseverou o Mestre. Não duvides da sua promessa, nem te deixes enfraquecer a luta. Queremos, nesse momento agora, dar boa noite também à nossa companheira Denilce, nossa irmã Edna, e lembrarmos daquele momento em que Jesus se recolhe. E nós também, de certa forma, com essas palavras incentivadoras de Joana, nos recolhemos no nosso íntimo para agradecer a oportunidade de trabalharmos. Muito obrigado, Joana, muito obrigado, Jesus, e a todos que estarão conosco assistindo sobre o transtorno do sono. Graças te damos. Nós iniciaremos agora a apresentação. O transtorno do sono. Esta matéria nos fez. Aparece? Tá ok, Murilo. Tá Tá ok. ok. Então, nós também estamos fazendo uma homenagem aos 10 anos da nossa Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas de Mato Grosso do Sul, com o nosso selo de 10 anos. Vou fazer aqui, ó. O sonho, né? Nós temos o desejo de uma noite bem dormida. Então, quantos de nós temos conseguido realizá-lo? E ao acordar, estamos acordando recompensados, reenergizados? Trouxemos para o início uma definição, né, para corroborar com o que é o transtorno do sono. Então, de acordo com o DSM-5, né, a característica essencial da insônia é a dificuldade para iniciar ou para manter o sono, ou o relato por parte do paciente, né, de um sono não reparador. Para serem considerados clinicamente significativos, esses sintomas devem ocorrer pelo menos 3 vezes por semana, por um período mínimo de 1 mês, e estarem associados com um sofrimento importante ou
com prejuízo no funcionamento social e ocupacional do indivíduo. Então, com essa frequência, os pacientes insônios referem uma combinação entre dificuldade para conciliar o sono e despertares noturnos intermitentes, podendo mais raramente queixar-se apenas de um sono não reparador. E o que pode causar a insônia, né? Então, a gente, na busca de trazer a construção desse raciocínio, a gente trouxe uma pergunta inicial: o que pode causar a insônia? A insônia é caracterizada por um sono insatisfatório, tanto no que se refere à duração, pois o indivíduo dorme pouco, quanto à capacidade reparadora, visto que o indivíduo dorme e permanece cansado. Aquilo que havíamos comentado antes de entrarmos, né, Edna? Hum. Qual é a causa de não poder dormir? Então, vejamos as causas, né? Entre as causas da insônia estão as doenças físicas, né, e as doenças psicológicas. Entre as físicas, quando um indivíduo sente dor durante a noite, dificilmente ele vai conseguir dormir. E também podemos mencionar as doenças psicológicas, como a ansiedade, a depressão, o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno bipolar, e outros. No transtorno de estresse pós-traumático, não apenas pode ocorrer a insônia, como também pesadelos, que são comuns e recorrentes desses casos. Então, é preciso dar atenção às substâncias aditivas também, pois estas também causam insônia. Então, sabe-se que as substâncias mais comuns são a cafeína e o tabaco, e ambas dificultam o início e a manutenção do sono. Nós vamos ver lá na frente é, cada fase da insônia, né? Em cada momento ela tem um nome. Então, vale lembrar que a cafeína está presente não apenas no café, mas em chás, bebidas energéticas, né? E refrigerantes de cola. Só subir aqui. Então, Vivian Luco é uma psicóloga também, né? Do quem nós trouxemos essa reflexão. Então, você fica rolando e rolando na cama e não consegue dormir, uma situação que pode acontecer pontualmente, mas se isso persiste por dias, né? A gente volta lá na definição do DSM-5. Se isso persiste por dias, então pode ser que você sofra de insônia. Nesse caso, é normal que você se pergunte qual é a causa de não poder dormir. E aqui ela traz uma outra questão, que são os tipos de insônia, né? Você sabia que existem vários tipos de insônia, ou seja, uma das causas da insônia pode ser a depressão. Então, vamos falar sobre 7 tipos de insônia e entender melhor suas características e qual é o tratamento da insônia. Os nossos hábitos. Então, aqui, o quanto é importante a gente olhar para o nosso comportamento, esse objeto científico da ciência da psicologia. Então, os hábitos do indivíduo também influenciam na insônia. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalha por turnos com horários diferentes, o indivíduo que dorme em diferentes horas do dia, cochilos muito longos, atividades estimulantes antes de se deitar e até mesmo do sedentarismo. Todos esses fatores afetam diretamente o sono, influenciando negativamente na qualidade de vida. Então, insônia crônica, aguda, de conciliação, de manutenção, de despertar precoce, insônia mista, ou seja, quando a gente tem 3 tipos dessas insônias anteriores juntas, né? E uma insônia global. E uma coisa que a gente achou nessa pesquisa, nesse artigo científico que nós trouxemos, é que
além de provocar uma epidemia, né, existe um impacto psicossocial. Então, existe um impacto na mente, existe um impacto nos relacionamentos nossos no dia a dia. Então, vários estudos epidemiológicos mostram que mais de 60% da população, em geral, apresenta sintomas de insônia e que de 9 a 21% dos indivíduos investigados referem-se a um transtorno de insônia, né, com consequências graves no dia a dia. E a prevalência das queixas da insônia aumenta com a idade e é maior entre as mulheres, divorciados, viúvos e indivíduos com baixo nível socioeconômico e educacional. Uma coisa que a gente colocou aqui é que quantas vezes a gente passa por situações no trabalho que podemos vir a perder o emprego, né? Então, isso é um problema socioeconômico, e aí eu acho que até independe de nível, né? Ele trouxe aqui com baixo nível, mas todos nós, né, ainda mais nesse cenário econômico mundial, a gente acaba passando por situações como essa. E isso acaba gerando momentos, né, períodos onde a gente passa por estresse e fica sem dormir. Então, os adultos, jovens, queixam-se com maior frequência de dificuldades para conciliar o sono, ao passo que os indivíduos de meia idade e os idosos estão mais propensos a apresentar dificuldades com a manutenção do sono e despertares precoces nas primeiras horas da manhã. Então, o curso clínico da insônia pode variar ao longo do tempo, ainda que tenda a ser crônico e recorrente. Então, como a gente já vinha falando, alguns prejuízos, né, podem acontecer, algumas colisões, acidentes, né? E essa perda crônica do sono, observada na insônia, não tratada, é um importante fator de risco para a ocorrência de colisões de automóvel, de acidentes de trabalho, né? Então, para a perda de emprego, para o surgimento de problemas sociais e maritais, e para a redução da saúde global e na qualidade de vida. Nesse momento onde a nossa sociedade traz uma reflexão mundial sobre a qualidade de vida, principalmente no trabalho, né? É importante a gente analisar em que condições a gente está nesse momento. Então, além disso, a insônia está associada com um enorme custo direto e indireto, estimado em cerca de 30 bilhões, né, por ano, apenas nos Estados Unidos. Ou seja, olha a importância de uma noite bem dormida, né? O quanto ele também gera, porque esse valor poderia estar sendo investido, né, na saúde, na educação, e a gente acaba passando por esse problema, que é de todos. Aí, a classificação, né? A gente traz aqui a classificação, ainda nesse modelo biomédico, né? A insônia pode ser classificada em diversas formas. Ela pode ser aguda, né? Por menos de 2 ou 3 semanas, ou crônica, que ocorre várias vezes por ano pelo período menos de 2 anos. Então, tendo cada episódio duração mínima de 3 dias. A insônia aguda geralmente é causada por um fator identificável. Uma coisa que chamou a atenção aqui, a gente tem uma insônia porque está prestes a perder o emprego, prestes a perder um relacionamento, ou porque bateu um carro e não tem como arrumar, ele dá uma insônia aguda. Então, ao passo que causa uma insônia, que pode vir a causar uma insônia crônica, né? Porque como nós somos seres humanos e nós adquirimos hábitos, aquilo que começa pequeno pode se tornar crônico e, em geral, mais complexa, e sua investigação exige uma abordagem clínica sistematizada. Eu tenho que mexer a barrinha aqui.
Então, a insônia aguda, né, ela é o que podemos também chamar de insônia de curta duração. Aquele problema momentâneo, aquela que ocorre com uma duração inferior a 3 meses. Geralmente é causada por sintomas de ansiedade, uma pessoa que pode ter insônia estar passando por algum problema, né? Do mesmo modo que a insônia aguda pode ser causada pelo consumo de alguma substância que apresente este efeito. Como tratamento, né, espera-se que nós, né, que o indivíduo mude seus hábitos de vida, sobretudo se consome alguma substância que esteja causando tal problema. E, além disso, né, o tratamento psicológico também pode ser indicado para o alívio da ansiedade. Porque nós, como seres humanos, nós sobrevivemos a muitas coisas ao longo da humanidade. Então, a gente tem uma capacidade de absorver problemas por muito tempo, até que esse conflito ele ele emerge do nosso inconsciente e vai para o consciente. E ali a gente precisa de um tratamento psicológico. Insônia de conciliação. Então, para explicar essa insônia de conciliação, primeiro temos que entender o que significa a latência do sono. Então, a latência do sono se refere ao tempo que uma pessoa demora para conseguir dormir depois de acordar. Então, é considerado normal demorar 30 minutos para dormir. Então, contando a partir do momento em que se deita, contando a partir do momento que se deita. Assim, a insônia de conciliação é quando existe uma dificuldade no início do sono. O tratamento pode ser psicológico, pois dessa maneira causará uma mudança na forma de pensar do indivíduo, além de tratar a ansiedade provocada por tal situação. Insônia de manutenção. Então, a gente tem a insônia naquele momento de dormir, né? A gente tem no início lá, e a gente tem a de manutenção. Então, essa insônia de manutenção a gente ela pode ser causada pelo despertar frequente do indivíduo ou pela impossibilidade de voltar a dormir depois de acordar. Então, é importante mencionar que, nesse caso, se diminui o estado de sono profundo do indivíduo. Então, ele não entra, né, no sono REM, que é o mais reparador. Então, e ele pode ser indicado um tratamento psicológico, pois na psicoterapia são utilizadas técnicas, né, que objetivam uma mudança psicológica e comportamental por parte do indivíduo, já que estas agirão nos pensamentos e crenças negativas, geralmente aparecem após alguns dias sem conseguir dormir. Então, a gente vai empilhando, né, é, experiências, e essas experiências vão fazendo que a gente mude o conceito. Eu tenho dificuldade de dormir e eu passo a acreditar nisso, então eu preciso fazer o trabalho ao contrário. Insônia de despertar precoce. Então, quando falamos de insônia de despertar precoce, estamos nos referindo àquele indivíduo que acorda antes da hora que deveria. Então, por outro lado, cabe mencionar que há muitas pessoas que têm costume de se levantar de manhã sem o uso de despertador. Então, seria um caso de insônia de despertar precoce quando a pessoa sente cansaço durante o dia. Então, a noite terminou, mas o cansaço continuou. Então, como forma de tratamento, é indicada a psicoterapia cognitiva comportamental, e aqui eu quero trazer também Jung. Muito embora o artigo traga a psicoterapia cognitiva comportamental, que a gente vai seguir aqui explanando, numa formação que nós tivemos a oportunidade de fazer com a doutora Liliane, no Instituto, não lembro o É, Instituto agora, Kiron,
Kiron. Instituto Kiron. E numa das aulas, né, enquanto estávamos em formação, ela demonstrou para a gente em que momento a insônia acontecia quando havia um bloqueio das energias psíquicas, né, daquilo que a gente vivencia no dia a dia, ele é absorvido, ele passa pelas nossas personas, né? Então, por exemplo, se eu sou um médico, eu estou operando, e eu tenho bons resultados e às vezes não tenho tão bons resultados, mas a realidade passou, né? Aquela vivência, aquela experiência existiu no campo da realidade, atravessa a persona, chega no estado consciencial desse médico. E esse médico tem o quê? Um centro organizador dessa consciência, que é o seu ego. E seu ego, se ele estiver tranquilo, fortalecido, saudável, ele absorve aquilo e, ao deitar, ele vai e segue o caminho para o inconsciente. E lá o self organiza no inconsciente esta memória, esta vivência. Mas quando é interrompido esse fluxo de energia psíquica dessa experiência, o que acontece? Há uma cisão no caminho daquilo que é vivido e daquilo que é armazenado, né, ao dormir. Tudo que eu vivi durante o dia, ele é enviado para o inconsciente, para o self organizar. Quando isso não acontece, rompe-se o fluxo e eu fico sobrecarregando o ego e tentando administrar aquele problema e eu passo a noite inteira. Então, eu tenho o ego cansado, o corpo cansado. Né? Por quê? Porque à noite eu não consegui desacelerar, né? E fazer o parasimpático agir e relaxar. E eu entrar em sono. Eu fiquei tentando ficar no controle. Voltando para a psicoterapia cognitiva comportamental, pois ela fará com que o indivíduo modifique o seu comportamento em relação a tal situação. Quando a gente pensa em Jung, quando a gente esvazia esse dia, a gente também tem essa mesma possibilidade de modificar o nosso comportamento em relação à situação. Então, são várias abordagens e cada ser humano se adapta a uma delas. Então, é de cada ser humano a busca e se encaixar dentro da abordagem. A insônia mista é uma insônia mista, ela se refere à condição da insônia aparecer em conjunto, ou seja, o indivíduo pode sofrer uma combinação das insônias citadas anteriormente. Então, por exemplo, uma insônia de conciliação é uma insônia de despertar, insônia de despertar precoce. Então, o que pode ser feito para combater a insônia? Igual dito anteriormente, né, o tratamento pode ser psicológico ou farmacológico, já que, nesse caso, a situação leva o indivíduo a sentir ansiedade por não conseguir dormir. E como a gente comentou lá atrás, a gente vai empilhando isto até passar a acreditar que a gente não consegue dormir com facilidade mesmo. E aqui tem a questão da insônia global. A insônia mista, então, se refere à condição da insônia de aparecer em conjunto, ou seja, o indivíduo pode sofrer uma combinação de insônias citadas anteriormente, por exemplo, uma insônia de conciliação e uma insônia de despertar precoce. Então, o que pode ser feito para combater a insônia? Igual dito anteriormente, aqui o tratamento pode ser psicológico ou farmacológico, já que, nesse caso, a situação leva o indivíduo a sentir ansiedade por não conseguir dormir. A insônia global ocorre quando aparecem os três tipos de insônia já mencionados, né? A insônia de conciliação. Então, quando eu vou para o quarto, a insônia de conciliação, naqueles 30 minutos iniciais, eu não consigo conciliar para entrar no sono. E a insônia de manutenção é que eu passo, né, depois que eu conseguia dormir, eu não acordar durante a noite. E a insônia de despertar precoce, que é aquela
que o cansaço não passou, mas eu já estou na hora de ir trabalhar. Então, geralmente, o indivíduo não consegue dormir no início da noite, demora muito para dormir, acorda após poucas horas de sono e não consegue voltar a dormir no restante da noite. Então, é considerado a insônia mais grave, porque afeta muito as horas de sono e estas são insuficientes. O tratamento pode ser feito com psicoterapia e, ocasionalmente, o uso de um fármaco. E também se espera, por parte do indivíduo, uma mudança do seu estilo de vida, buscando novos hábitos, né, que favoreça a qualidade do sono. E aqui a pergunta, né, como um psicólogo pode ajudar? Então, a insônia é um distúrbio do sono com muitas consequências emocionais. E ela pode acarretar a ansiedade, o nervosismo, o estresse, a depressão e o medo. Então, por isso, além do tratamento clínico, né, o acompanhamento de um psicólogo pode ser muito benéfico para ajudar esses e os outros problemas. Então, quem sofre de apneia do sono, né, está preso em um círculo vicioso, fica estressado porque não dorme bem. E aí não dorme bem porque está estressado. E quem não consegue desligar os seus pensamentos e preocupações tendem a não ter uma boa noite de sono. E aqui vai também a ressalva dos casais, né? Porque se a gente tem a questão da apneia, e aí tem a questão do ruído, né? Então, aí o outro também que não tem apneia, né? Tem a questão de não conseguir dormir. Então, para quebrar esse ciclo, é preciso conciliar tratamento físico e psicológico. Então, só assim os resultados serão satisfatórios, né? A terapia é uma excelente ferramenta. Os dificultadores do sono e os facilitadores. Então, aqui, nada de café depois de 16 horas, nada de bebida alcoólica à noite. Uma coisa que acontece com a bebida alcoólica, que às vezes ela até rebaixa os sentidos. Então, você fica sonolento, tudo. Mas ele não descansa e logo você acorda. Então, ele provoca a insônia. Alimentação copiosa à noite, né? Muito embora aqui a gente esteja comentando sobre alimentação, não comer alimentos pesados na noite, né? Quantas vezes nós precisamos mudar o nosso hábito em termos de qualidade de vida, nos alimentando antes das 19 horas, para que ao chegar à noite, ou até levar alguma coisa, seja para o trabalho ou mesmo em casa, né, para que você não chegue às 19 horas, quando você sai do serviço, atropelando a geladeira, ou tudo que tiver na frente. E aí, fora que a gente acostuma, tem um livro que é Tenho Fome de Quê? Então, aí a gente está comendo o quê? Então, aqui, todo o estresse, né? Aqui ele já vai para o quarto, ó, trabalho estressante, difíceis, né? Ou no período noturno. Então, quando a gente chega à noite, às vezes a gente está se alimentando de emoções como a ansiedade. Estou ansioso para resolver um problema que ficou, né? Alguma coisa ruim que aconteceu. Então, isso faz com que a gente coma copiosamente e isso vai gerar, né, um aumento, um sobrepeso, que isso vai dificultar batimento cardíaco, vai dificultar aquela questão da insônia de conciliação, ou seja, aquela meia hora antes, o cansaço, tudo isso vai dificultando a gente entrar num sono reparador. A atividade tensa no período noturno é um dificultador, né? TV no quarto, computador, celular à noite em excesso. Isso também acelera, né, o cérebro, dificulta a gente entrar em sono. Despertar em horários diversos, trabalho em turnos. Quais são os facilitadores aqui? Acordar e deitar na mesma hora, dormir e acordar em horários padronizados, regularizar o sono. Então, despertador longe da cama.
Atividade relaxante no período noturno, banho quente, meditação. Até a gente estava olhando uma cartilha dessa questão do banho e tudo, né? Então, assim, ó, estar relaxado é fundamental para conseguir dormir. Um banho morno, por exemplo, aumenta a transitoriedade, a temperatura corporal e a queda progressiva é um facilitador para o sono. Então, além disso aqui, a gente buscou outras cartilhas do sono, né? Políticas de saúde voltadas para essa questão, né? O quanto é importante e o quanto a gente tem de prejuízo se a gente não observar tudo isso aqui, principalmente na nossa vida, né, pessoal ali. Quarto escuro e fresco, durante o dia se puder deixar entrar um sol, um ar, né? Peso corporal adequado, aquela questão da alimentação copiosa, a gente tem que depois praticar o exercício para trazer, né, toda a questão hormonal, né, para o equilíbrio. Exercícios aeróbicos todos os dias, andar, caminhar, corrida, natação. Aqui a gente traz uma tabela da questão da duração e da gravidade. Então, de 2 a 3 dias é leve. A curto prazo, menos de 3 semanas, é uma insônia moderada. A longo prazo, mais de 3 semanas, e é grave. Todas as noites, né, prejuízo severo, inquietação significativa, fadiga, irritabilidade e ansiedade. E, além disso, a insônia pode ser classificada como leve, moderada ou grave, né, de acordo com a intensidade sintomatológica e com o prejuízo psicossocial a ela associado. Então, a insônia também pode ser descrita como primária ou secundária. A primária não ocorre durante o curso de outro transtorno do sono ou de outro transtorno mental. Nem se deve aos efeitos fisiológicos diretos, né, de uma substância ou de uma condição médica geral. É uma preocupação. Agora, a secundária, por sua vez, é causada por algum fator identificável, geralmente uma condição médica ou psicológica. Então, aquele conflito que a gente está postergando, né, procure ajuda. E apresenta uma prevalência significativa maior do que a da insônia primária. Uma outra tabela também aqui é sobre os fármacos, né? E as causas, né? Então, cafeína, a gente tem visto também muita questão da cafeína no esporte. Então, pratica-se esporte e usa a cafeína como estimulante, né? Então, aqui é uma observação aos esportistas, né? E no trabalho é a xícara de café durante todo o dia. Então, até às 16 horas, ok. Depois, cessar o café, né? A questão das medicações prescritas, aqui a gente tem beta-bloqueadores, aqui a gente vai trazendo isso aqui mais porque é um artigo científico, e aí tem a questão do psiquiatra, o que ele vai trazer, pode oferecer para nós, né? Então, aqui, pode causar. Então, toda essa medicação aqui pode causar insônia. A questão da tireoide, corticoides, né? Os inibidores da serotonina, os inibidores de monoamino oxidase, né? E condições médicas. Transtornos primários do sono, apneia do sono e mioclonia noturna, dor. Então, há pessoas que estão doentes e a dor não cessa, à noite vai ter insônia, porque essa dor não vai deixar ele dormir. Intoxicação ou abstinência do álcool,
Então, quando a gente vê a questão da abstinência do álcool, a questão da adicção, a gente traz uma reflexão muito grande para o mundo na condição em que ele está hoje. Quando a gente se interna, a abstinência do álcool, ela traz consequências. Então, já fica, né, também a questão da prevenção. Cuidado com essa substância lícita, mas que pode gerar e ser portas, né, porta aberta para tantas outras drogas ilícitas. A questão da tireoide, né, a questão da dispneia, doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, enfermidades médicas agudas ou crônicas, doença cardiovascular, gastrointestinal, asma. Então, a pessoa está com falta de ar, também tem dificuldade de ter um sono reparador, doença pulmonar, obstrutiva crônica. Então, trava a língua aqui. Causas psicológicas, depressão, ansiedade, estressores vitais, manias, né, hipomania, causas ambientais, barulho, É, cesta durante o dia. Então, assim, algumas cidades, né, ainda hoje ainda tem esse hábito no Brasil e que eu conheço, né, na Europa também. Trabalho noturno, alimentação ou exercício antes de dormir e consumo de álcool e cafeína. Causas psicológicas, a gente já elencou, mas a gente está trazendo de novo aqui, para realmente a gente prestar atenção. Qual é o meu quadro atualmente? Como eu estou em relação a essas causas psicológicas? Saúde mental hoje chama a atenção, é uma epidemia. Então, essa busca pela saúde mental é que tem que ser a epidemia e não a depressão, a ansiedade, né? Então, todos essas causas aqui hoje estão tirando a nossa paz interior, a nossa energia produtiva, né? Porque ela fica consumindo, fica nos consumindo, estressores vitais, manias, causas ambientais, o mesmo que estava ali no slide anterior. E o tratamento? Então, após avaliar a presença de problemas clínicos ou psiquiátricos que possam estar associados à insônia, aqui, psiquiátricos, psicológicos, né? Porque aqui está no modelo biomédico, como já falei, então a gente está numa visão médica, mas a gente, como psicólogo, a gente traz aqui psiquiátrico, psicológico, né? Então não é só o médico, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Então é o médico, é o psicólogo. Então a gente deve ter, né, como objetivos principais o manejo dessas alterações subjacentes e prevenção da progressão da insônia transitória para a insônia crônica. Começou a ter problema, busque ajuda e a melhora da qualidade de vida, né, dos pacientes. Então, é aqui que a gente começa a mudar a história. E a gente trouxe aqui uma imagem, essa imagem eu achei muito interessante para contribuir com o nosso trabalho da noite, é uma ilustração de insônias século XIV. Olha lá, 1300 e pouco já se desenhava, né? Já tinha essa preocupação. E acredito que muito antes também. Mas eu trouxe essa para a gente poder contextualizar o quanto isso vem, né, trazendo reflexões para a área da saúde. E após avaliar a presença de problemas clínicos, psiquiátricos, psicológicos, que possa estar associado com insônia, né? Médico e psicólogo, aquilo que eu falei aqui, eu retratei para uma visão mais ampla para nós. É médico e psicólogo. Então, tem a questão da intervenção psicológica, o manejo, né? E com os fármacos. Mas eles fazem aqui uma ressalva muito importante para nós em relação a isso. Principalmente na questão da. Enquanto na intervenção psicológica não há contraindicação, ele fala assim, ó, para alcançar esses objetivos,
Frequentemente são necessárias intervenções educacionais, comportamentais e farmacológicas. As duas primeiras, tanto se o psiquiatra tem a formação, ele pode atuar aqui. E nós, psicólogos, atuamos aqui, né? E aí tem a questão farmacológica. Em termos gerais, os sintomas subjetivos, ou seja, de cada indivíduo, e os sinais objetivos da insônia crônica, eles respondem a intervenções comportamentais e farmacológicas a curto prazo. Então, ambas tipicamente reduzem a quantidade de tempo despendido até o início do sono, em cerca de 15 a 30 minutos, e o número de despertares em 1 a 3 por noite. Então, as intervenções não farmacológicas são comportamentais e cognitivas, né? Então, é mudança de hábito, é a atualização daquilo que a gente acredita, das nossas crenças, né? E que tem como objetivo principal reduzir e modificar fatores que interferem negativamente no sono, incluindo hábitos mal adaptativos e hiperestimulação. E aqui a questão das crenças disfuncionais, ou seja, a gente passa a acreditar que a gente não consegue dormir. E é como a gente começa a ficar escravo. Tem uma fala que diz mais ou menos assim: se você não souber quem é o líder da sua vida, um dia você vai estar num lugar onde você não quer, com pessoas que você não quer, fazendo o que você não quer, e ainda vai se perguntar: como eu vim parar aqui? Então, eu preciso do autoconhecimento para poder entender quais são as crenças, porque às vezes elas estão inseridas muito lá atrás, muito. E aí, no hoje, eu nem lembro mais o que eu interpretei de alguma coisa que me foi dita, que eu vivenciei lá atrás. Então, essas crenças disfuncionais, a gente tem que trabalhar, é pelo autoconhecimento. É com o trabalho conjunto com o psicólogo que você vai trazer crenças funcionais, que funcionam e te ajudam a dormir, no caso aqui. Então, essas crenças disfuncionais são consideradas a primeira escolha no manejo da insônia primária, não complicada. Então, aquilo está começando, por aqui a gente já tem como intervenção. Então, vários estudos indicam que 70% a 80% dos indivíduos insônios se beneficiam com o uso de estratégias não farmacológicas. E a magnitude da melhora é de aproximadamente 50%, especialmente no relato subjetivo da qualidade, na qualidade e da quantidade de sono. Então, sendo essa melhora mantida por 24 meses após o início do tratamento. Ou seja, depois que você começa a se autotrabalhar, o autoconhecimento, você começa a dormir, e é uma melhora que se mantém por 24 meses, ou seja, 2 anos, né? Então, essas intervenções utilizadas são higiene do sono, terapia de controle de estímulos, terapia de restrição do sono e terapia de relaxamento biofeedback. A higiene do sono. Aqui a gente tem a questão da higiene do sono. Edna, eu não consigo ver o horário. Ah, são 20 e 20. Tá, ok. Essa higiene do sono, que é uma das melhores técnicas e dão um resultado efetivo, mensurado, né, em vários artigos científicos a nível mundial, o que ela traz para nós de reflexão? Ela tem como objetivo evitar comportamentos e ou aliviar condições incompatíveis com o sono reparador e a estabelecer um hábito regular de sono. Então, o quarto de dormir deve ser silencioso, escuro e com temperatura agradável. Ter um horário relativamente uniforme, né, para deitar e levantar. Não realizar exercícios extenuantes imediatamente antes de deitar. Então, é preferível que você tenha uma rotina onde de manhã você faça os seus exercícios físicos, né? Seja academia, corrida, ciclismo, a natação, ou a caminhada, né? Ou yoga. Então, faz de manhã. À noite,
para você estar mais relaxado, né? E você vai ter um dia mais agradável. Não ingerir bebidas alcoólicas imediatamente antes de deitar. Não ingerir bebidas que contenham estimulantes, cafeína, né? Chá preto, café, ou bebidas de colas, né? Com cola, após o anoitecer. Então, eles falam de um horário, né? E antes desse horário, no caso de uma maior sensibilidade individual. Então, a gente ainda tem que olhar cada ser humano dentro da sua individualidade, porque alguns não podem beber café até mais cedo que as 4 horas, porque senão ele não dorme. E outros, né, já conseguem tomar café à noite e vai deitar e vai dormir. Evitar o uso de tabaco após o anoitecer. É algo que ainda acontece muito, principalmente, né, com aquela questão do... Como que chama o cachimbo que tem agora? Eletrônico? É um É o cigarro cigarro eletrônico. eletrônico. Cigarro eletrônico. Vape, Comprovadamente... Oi? vape. Chama Baby? Não sei o que foi que a Olga falou, eu não entendi. Vapor. Minha câmera não está boa hoje. Ah, Narguile? sim. Não, não é narguile. Narg... Narguile? narguile também, É. também. Ele também. Então, e aí, uma experiência aqui, ela é pessoal, mas eu vou trazer. Por causa da quantidade. Na sala de aula, havia 2 pessoas com mais de 45 anos. E os jovens, quase todos na faculdade de educação física. Então, os jovens não conseguiam fazer as mesmas tarefas que era passado pelo professor para para a classe. E os dois que não faziam uso, né, conseguiam fazer. Então, há uma perda grande de capacidade respiratória com o uso do cigarro eletrônico e o narguilé. Hum. Não ouvir música, ver programas de TV, filmes ou realizar leituras que sejam excitantes, próximo ao horário de dormir. Não falar ao telefone, assistir TV ou fazer refeições na cama. Então, essa aqui é a higiene do sono. Opa, passou. Deixa eu abaixar aqui minha régua. Evitar o uso crônico de medicações para insônia, evitar longas cestas ou minimizar os cochilos diurnos. Contudo, apesar da higiene do sono ser comumente empregada na prática diária, né, não existem evidências suficientes para recomendá-la como monoterapia no manejo da insônia. A gente tem que associar a outras técnicas, né? Então, aqui, terapia de controle, muito embora esse artigo aqui, ele seja um pouquinho antigo, né? Então, cabe aqui uma ressalva, se eu estiver apresentando algo que esteja desatualizado e alguém tiver uma atualização, coloque nos comentários para a gente. Terapia de controle de estímulos. A terapia de controle de estímulos, né, ela está baseada na premissa de que a insônia é exacerbada ou mantida por uma resposta condicionada e mal adaptativa do paciente ao ambiente do dormitório e ou à rotina associada ao ato de dormir. Então, vamos controlar os estímulos do ambiente, né? Então, essa resposta é fruto da dificuldade crônica que o paciente experimenta ao tentar iniciar ou manter o sono. Então, a terapia de controle de estímulos, ela propõe 2 regras simples que visam melhorar o sono e que, para serem efetivas, devem ser seguidas de forma consistente. A primeira regra indicada é que o paciente deve ir para a cama apenas quando estiver sonolento. Deixa eu mudar de novo aqui. E a segunda, instrui o paciente a não ficar frustrado, né? Então, olha aqui a questão da maturidade nossa, né? De amadurecimento em relação às frustrações, né? A segunda, instrui o paciente a não ficar frustrado com o fato de ter dificuldade para dormir. Então, isso é construído.
Se você não tiver recursos internos, né, sozinha, você pede ajuda e vai a um psicólogo e lá vocês vão fazer um trabalho de construção e fortalecimento desse ego para que você possa lidar com as suas frustrações, com os conflitos existentes, né? Então, e ele deve, após 15 a 20 minutos de insucesso, levantar-se e ir para outro aposento da casa e realizar atividades tranquilizadoras até que a sonolência retorne. Essa estratégia visa associar a cama com um início rápido de sono e pode ser repetida sempre que necessário. Mudança de hábito e por estímulo. Nós, né, nós aprendemos por repetição. Então, aqui na terapia de controle de estímulos, né, a gente vai entrar no sono e habituar a entrar no sono no momento em que a gente vai para a cama e ali já está esgotadinho, já está pronto para dormir. Terapia de restrição do sono. Olha só. Os pacientes com insônia frequentemente tentam compensar o sono perdido deitando-se para dormir mais cedo do que o habitual, ou permanecendo despertos na cama após acordarem-se pela manhã. De fato, muitos insônios acreditam que o repouso no leito, por si só, é restaurador, mesmo que não haja um sono efetivo. Entretanto, o tempo passado em excesso no leito leva ao aumento do estado de alerta, que, por sua vez, reforça a frustração do paciente acerca da sua dificuldade de dormir. Então, a terapia de restrição do sono enfoca apenas a quantidade total do tempo despendida na cama e propõe ao paciente que ele permaneça deitado apenas durante o tempo em que esteja ocorrendo realmente um sono efetivo. Não tem sono? Sai da cama. Terapia de relaxamento e de biofeedback. Então, as técnicas de relaxamento visam reduzir a estimulação cognitiva, né, ou fisiológica, que interfere no ato de dormir. Em geral, elas são mais úteis para os pacientes que apresentam dificuldade de iniciar o sono. Auto-hipnose, relaxamento progressivo, exercício de respiração profunda, biofeedback. Então, eu estou conectado, né, o paciente, o indivíduo, nós estamos conectados naquele momento com a gente. Presta atenção na sua respiração, faz o scanner do corpo. Quantas vezes a gente está com o pé em posição de garra? Relaxa esse pé. Porque o nosso cérebro, ou eu congelo, ou seja, congelar é ficar parado, né, em situações de estresse. Ou eu ataco, ou eu fujo. Então, a gente às vezes passou um dia difícil, vai deitar e os pés estão na posição como se eu tivesse que fugir de um perigo. O perigo está lá no trabalho, mas a nossa mente está dentro da gente. Então, a gente tem que fazer esse auto-relaxamento progressivo. Relaxa os pés, olha como é que está a musculatura. É lógico que a gente não vai conseguir fazer tudo isso da primeira vez. É treino, a gente aprende por repetição. Exercício de respiração profunda, biofeedback, né? Ou seja, nós vamos olhando para a nossa biologia e tendo o feedback. E essa meditação são efetivos apenas quando leva o paciente a um estado de relaxamento, a uma redução da sua tensão muscular e física. Então, a eficácia das técnicas de relaxamento no tratamento da insônia é inferior àquela observada com outras abordagens não farmacológicas. Opa. Intervenções farmacológicas, né? Quando o paciente insone não responde às medidas não farmacológicas, várias classes de medicamentos são utilizadas no transtorno no tratamento deste transtorno. Então, incluindo os agonistas do receptor benzodiazepínico, os antidepressivos, os antihistamínicos, ou seja, o histamínico é que a gente toma um remédio para alergia e o efeito colateral é o sono. Os antipsicóticos, né? E os chamados compostos naturais.
Então, contudo, as evidências disponíveis acerca da eficácia e da tolerabilidade desses agentes variam de uma forma considerável e devem ser cuidadosamente revisadas antes do seu emprego. Estimativas recentes, aqui vem a questão dos dados, né? A prescrição dos agonistas, dos receptores benzodiazepínicos para insônia, né, reduziu em cerca de 150%. E o que aumentou? Os antidepressivos, especialmente o trazodona, aumentou em cerca de 150%. Então, eles hoje estão ministrando mais, indicando mais os antidepressivos, né, para ajudar na insônia. Então, em pacientes adultos e idosos, alguns princípios básicos norteiam a farmacoterapia racional da insônia. Na insônia de curta duração, deve-se prescrever medicações por um curto período de tempo. E aí é onde, como facilita muito entrar no sono, a gente pode se tornar dependente, né? Então, é essa busca do equilíbrio, né? E a insônia crônica deve-se evitar o uso continuado do indutor do sono com a utilização de dosagens intermitentes. Então, 2 a 4 vezes por semana, ou seja, não são todos os dias. E deve-se prescrever sempre que possível um único fármaco para reduzir os custos e os riscos de interação medicamentosa, né? E na menor dose efetiva. Quase chegando já no final, em pacientes idosos deve-se iniciar o tratamento com doses menores do que as utilizadas habitualmente em adultos jovens e evitar medicações com meia-vida longa. Deve-se descontinuar a medicação de forma gradual para evitar sintomas de abstinência. Então, são vários cuidados, né, que a psiquiatria, quando a gente passa para intervenções farmacológicas, está nos trazendo aqui. Antes da suspensão, substituir um fármaco de curta ação por um de ação intermediária ou longa. Deve-se ficar alerta para a insônia de rebote, que pode seguir-se da descontinuação abrupta dos fármacos. Então, mesmo quando eu tiver com o psiquiatra, eu vou ter que estar, né, sendo assistido, porque vamos supor que eu começo a ficar bem, mas a falta do remédio também pode me gerar insônia. E deve-se utilizar sempre que possível agentes com meia vida e de eliminação mais curta para diminuir a sedação diurna. Com o uso continuado de benzodiazepínicos verdadeiros e de zolpidem, evidências preliminares apontam que para uma eficácia sustentada de alguns dos agonistas, né, dos receptores benzodiazepínicos, ao longo de várias semanas ou meses de uso, por 6 meses ou mais, por fim, tem que ficar, né, em alerta, tem que ficar próximo, tem que ser assistido, né? E, por fim, é o contrário que muitas vezes se apregoa, o uso abusivo dessas drogas é incomum, sendo observado em apenas 0,5% a 3% dos pacientes, quase sempre naqueles com história pessoal atual ou prévia de abuso de outras substâncias, incluindo o álcool. Ou seja, quem abusa, abusa porque já tem um comportamento abusivo de si mesmo de outrora. A gente vai para a questão da insônia secundária, né? É o tratamento da insônia, porque aqui ele trouxe a primária e a secundária. A secundária, aqui, ela é necessária uma intervenção que atue na condição médica. Aqui a gente já precisa do médico, mas aqui a gente percebe pelo ganho, né? Nossos colegas aqui, hoje, com a psicologia, o tratamento ele é conjunto.
E além das medidas não farmacológicas que devem ser empregadas, né, o tratamento medicamentoso é norteado pela condição primária apresentada pelo paciente. No caso do paciente apresentar um transtorno depressivo ou ansioso, a primeira escolha reside em um fármaco antidepressivo. Então, se o quadro for de psicose, pode ser utilizados os antipsicóticos, né, com características sedativas. E os pacientes que apresentam insônia situacional, autolimitada, antes de um procedimento cirúrgico ou de uma viagem intercontinental, né, podem utilizar do benzodiazepínico hipnótico ou um fármaco não benzodiazepínico a curto prazo. Então, quando o paciente não responde a essas medicações, o uso de agonistas do receptor benzodiazepínico está indicado conforme aqui, nessa figura 1. Então, embora o uso de antidepressivos para o tratamento da insônia tenha aumentado, né, nos últimos anos, é um recorte aqui, as evidências sustentam a eficácia dessa estratégia. São relativamente esparsas, né? Então, o antidepressivo mais comumente prescrito é o trazodona, em dose de 50 a 150 miligramas. Outros antidepressivos utilizados no manejo da insônia incluem a nefazodona, em dose de 50 a 200 miligramas, alguns dos agentes tricíclicos terciários, imipramina, amitriptilina e doxepina, e a mirtazapina. Em Mirtazapina. outras doses... Oi. Não, eu estou só lendo. Mirtazapina, né? Deixa eu... E aqui a gente tem um mapa geral da insônia, né? Estabelecer o diagnóstico, todo um fluxograma. Aqui no caso a abordagem aqui é não farmacológico, né? Higiene do sono, restrição do sono, todas as terapias, né? E aí indutor de sono, ou seja, quando é que o farmacológico entra? Ou quando que a questão da insônia secundária? Ele vai entrar depois que você aplicou aqui todas essas teorias, né, de controle, aí que ele vai entrar aqui embaixo. Então, eu venho aqui, ó, estabeleço o diagnóstico, é primária? Eu vou para cá. É secundária? Já tem prejuízos? Aí eu já vou para cá. Tem transtorno psiquiátrico? É de humor? É de ansiedade? É de psicose? É de esquizofrenia? Né? Aumentar a dose. Então, esse aqui é um mapeamento aí, né, do manejo. Considerações finais, ou seja, em termos gerais, deve-se introduzir medidas não farmacológicas, né, para todos os pacientes que apresentam diagnóstico de insônia, inicialmente, na insônia primária, né? Então, pode ser utilizado tudo isso que a gente acabou de ver. E chegamos ao fim. Eu quero agradecer nessa oportunidade de trabalho. E lembrando dos nossos 10 anos de trabalho, né, Edna, que são mais dos que nos antecederam. Você está aqui desde o início, né, como a fundadora, mas a gente enaltecer, chegamos agora, queremos enaltecer esse trabalho, né, da Associação Brasileira de Psicólogos Espírita, em especial Mato Grosso do Sul. É um tema complexo, né? A gente espera ter, de alguma forma, proporcionado uma reflexão, né, daquilo que é leve, daquilo que é moderado e daquilo que é grave, mas também daquilo que é primário, que temos as nossas ferramentas, né, para poder atuar como psicólogos. E se ficou grave, como traz o fluxo, né, aí já é o psiquiatra em conjunto, né, e essa construção de relacionamento também de profissionais, ela ainda é nova, né, dentro do movimento científico. Então, só tenho a agradecer. E eu te devolvo a palavra. Olha, é muito interessante, Murilo. Você trouxe dados, né? Bastante dados. É,
A minha experiência clínica mostra para mim que a maioria das pessoas, pelo menos as que chegaram até hoje a mim, né? A maioria tem essa dificuldade, tá? Nesses graus aí, né? Nesses graus aí, de repente primário, de repente a leve, mas sempre tem a queixa de não dormir direito à noite, né? Ou aguda ou não, sabe? Então, esse é um cotidiano pelo menos da minha prática. Eu gostaria de saber de vocês e gostaria de saber também a qualidade de sono de vocês. Eu, por exemplo, tenho uma qualidade de sono muito boa, tá? Eu sou daquela, não tomo café quase, tá? Mas eu sou daquela que se tomar café na hora de dormir não vai atrapalhar em nada. Como diz no popular, eu sou boa de cama, sabe? Então, mas assim, eu tenho percebido e parece que está tendo um aumento disso, né? Muito a ver com essa nossa vida, né? Do pós-modernismo, eu acredito, né? Muitas informações, né? É um excesso de informação, assim. E às vezes as Uhum. pessoas têm dificuldade de desligar, né? Para dizer assim, agora é hora de dormir, eu vou dormir, né? Sim. De desligar. Então, eu achei interessante, numa dos slides que você mostrou lá, sobre o que que é sintoma de insônia, né? E o que que é transtorno de insônia, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem o sintoma, está ligado mais àquelas primeiras fases, né? De repente, uma situação que a pessoa está passando, ela não está sabendo lidar, né? Uma coisa mais aguda, Uhum. né? Ela pode apresentar sintomas, né? Mas tem aqueles que não souberam lidar, talvez, não sei se por repetição também, aprendizado aí disfuncional, não sei, agora que eu estou pensando nisso, né? Ela vai chegar ao nível de transtorno, né? E eu achei interessante também aquele dado sobre até a parte econômica, e isso é a nível mundial, né? Quanto que do que é o bolo, né, da população é despendido por, por reações, né? De repente, problemas no trabalho, né? Acidente de trabalho, né? Pode buscar isso aí, pode ver que tem aí uma má qualidade de sono, né? Acidentes em transporte mesmo. Então, isso tudo gera um prejuízo, né? Em detrimento desse valor para a promoção à saúde, né? Então, é correr Sim. atrás desse prejuízo aí, né? Você não citou, mas eu estou pensando aqui, isso é empírico, né? Não sei, deve ter estudo sobre isso, mas eu vou falar pelo empirismo mesmo. Eu acredito que a pessoa também, que ela tenha o hábito de cultivar a espiritualidade dela, a religiosidade dela, isso ajuda também, tá? Eu não estou baseada agora em nenhum dado científico, mas deve ter, sim, alguma coisa. O Décio traz isso, né? Eu já assisti algumas exposições dele. O próprio plano de saúde hoje investe, né? E mediu essa questão, porque são números, né? Então, assim, para se tornar uma carteira de um plano de saúde sustentável, eles mediram e observaram que aqueles que têm fé ficam menos tempo no hotel, porque ali, quando a gente está hospedado, quando a gente está internado, é a parte hoteleira. Aham, E a questão da recuperação das cirurgias, ou seja, o pós-operatório também é melhor em relação às pessoas que têm a sua fé. uhum, Então, que tem uma espiritualidade, né? Que tem aquela questão de saber que existe uma pessoa que está lavando aquela roupa, passando aquela roupa, esterilizando aquela roupa que ele vai utilizar, seja no centro cirúrgico, seja no período pós-operatório. Ele sabe que tem alguém cuidando da cozinha, lavando, preparando aquele tomate, cortando. Então, ele
ele tem uma visão transcendental, né? Ele não tem uma visão míope. Então, isso realmente o Décio traz e ele apresenta isso a nível mundial, porque eles têm tido muita economia com as pessoas que têm uma fé. A outra Bem, coisa que você me trouxe também, a lembrança, o quanto a gente trabalha a questão no ambiente de trabalho é o assédio moral, o assédio sexual, né? Então, a comunicação violenta, né? As culturas tóxicas de muitos locais de trabalho, né? Então, isso tem trazendo um mal-estar e a pessoa não dorme pensando que vai ter que voltar para aquele ambiente hostil ou tóxico, né? Então, é uma violência psíquica e que a gente sabe que somos seres humanos com percepções individualizadas, amadurecimentos individuais, né? Somos todos diferentes. Então, o que para um não leva a uma psicose, para o outro, por muito menos, ele perde. Ele perde a saúde mental, né? Períodos de pandemia, aquele desespero todo, voltar ao trabalho, fobia social, né? Então, tudo isso acaba reverberando nas nossas ausências do sono reparador, né? é, é bem isso. Vocês querem contribuir? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Interessante como a insônia, né, ela traz tantas nuances, né? E até eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa rápida agora, né? Existem 80 tipos de transtornos de sono, que incluem, inclusive, os tipos de insônia, né? Então, assim, o quanto a gente assiste em alguns filmes, né? A gente sabe que a privação do sono desestabiliza psiquicamente qualquer pessoa. Né? Por mais preparo que ela tenha, a privação do sono desestabiliza, né? E desestabiliza por quê? Porque o sono ele nos reconduz, é como se a gente tivesse um período em que a gente tem uma baixa demanda psíquica, né? Não é que a gente não tenha demanda psíquica, porque a gente sonha, então a gente tem demanda psíquica, mas a gente tem uma baixa demanda psíquica. E durante o dia nós somos demandados psiquicamente em muitas situações, em todas as situações, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, no desejo dos outros, na sociedade. Nós estamos o tempo todo pensando, julgando, ponderando, elaborando, criando, né? A gente sabe hoje que o cérebro ele é o que mais consome caloricamente, né? Pela, 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 pela característica, né, de tudo, porque vamos dizer assim, é o articulador, né, do nosso corpo e nas instâncias todas, né? Então, a psique, ela está demandada até quando a gente pensa que a gente não está demandando, né? Ela está demandada, né? Nas nossas escolhas, né? Na fala, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, a entonação da fala, né? Então, durante o sono, nós estamos
num estado letárgico, de descanso, de refazimento, né? Se a gente não consegue esse refazimento, seja porque a gente não concilia o sono, seja porque a gente não mantém o sono, ou seja porque a gente tem despertares dentro do que o Murilo explicou, que são momentos em que a gente deveria estar em sono profundo e a gente não está, né? Imagina como é que a gente vai amanhecer, né? A gente, a gente tem esses estados de insônia provocada quando a gente tem bebê pequeno, né? A gente está dormindo, acorda, vai dar mamar, volta para trocar. A gente pensa que a criaturinha vai dormir, pronto. Ah, agora dorme. Agora dorme. Dali a pouco, mesma coisa, né? A gente amanhece um trapo, gente. Sim. Imagina uma pessoa que tenha, né, um problema que vai uma semana, 2 semanas, e aí é aquilo que você bem colocou, Murilo. Um dia de insônia, a gente até leva na boa, mas quando a gente começa a acreditar que a gente não consegue dormir mais, aí já é um outro, já vira o que você explicou do transtorno, né? A pessoa, ela já está recorrente, já é num outro nível, né? Então, por exemplo, eu tenho um sono muito bom, eu durmo bem, né? Mas quando eu estou muito preocupada com algo, e normalmente são preocupações de situações inusitadas, novas, porque de situações que eu já lidei, eu sei que eu dou conta de sair daquilo, né? Mas situações inusitadas, eu tenho muita dificuldade em conciliar o sono, em chegar a dormir. Depois que eu durmo, está tudo bem. E eu percebo que isso se dá por causa de um loop de pensamento. Que eu fico pensando que como que isso vai ser resolvido e de que forma que isso vai ser resolvido, e eu vou, e como, e aquilo vai, e dá volta, e volta, e dá volta. O que funciona para mim? Funciona eu meditar. Se eu entro numa meditação, se eu fico prestando atenção na respiração, se eu fico contando o tempo da minha respiração, quanto tempo eu levo para inspirar, quanto tempo eu levo para expirar, prendo a respiração nos intervalos, eu consigo sair disso. Agora, às vezes, nós estamos tão presos no problema que a gente não dá conta de fazer isso. Eu já me vi numa situação que eu perdi o sono, aliás, que eu perdi não, que eu não consegui ganhar o sono, porque eu não conseguia conciliar, que eu achava assim, que como que eu ia dormir se eu estava com aquele tipo de problema? Eu não podia dormir, eu tinha que ficar preocupada. Quando eu cheguei a esta conclusão, eu falei, peraí, eu estou entrando num buraco Tatu. de, de tatu, não sei onde é que eu vou sair. Calma, calma, que não é bem, não é por aí. Veja a que ponto chega, às vezes, a neura que a gente cria para a gente mesmo. Uhum. E com isso, eu não estou banalizando as pessoas que têm problema com sono, não é isso. Eu estou falando do que aconteceu comigo. E aí, quando eu me dei conta que eu estava nisso, eu falei, opa, isso é uma outra coisa, isso está esbarrando numa outra coisa.
O que que é essa outra coisa? O que que eu não estou me sentindo capaz? Onde eu não estou me sentindo suficiente, achando que eu tenho que não dormir? Que culpa é essa que eu estou levando para esse lado, né? E aí eu comecei a me elaborar, me elaborar, me elaborar. E aí, nesse processo, eu consegui dormir, né? Mas muito bom, Murilo, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Desculpa aí o tempo que eu levei para me Não, explicar. eu penso que foi maravilhoso, porque como você traz essa questão do concreto, do passo a passo, o trabalho fica completo, porque senão a gente traz só a questão, a função pensamento, e como no caso, este que vos fala tem a função sentimento no inconsciente, você trouxe o complemento, até porque para quem nos assistir, vai ver que é possível, é o passo a passo. E eu também, a minha técnica foi depois que eu fiz o curso de meditação. Então, eu fixo na respiração e aí eu esqueço, daqui a pouco eu entrei, né, na conciliação ali inicial e fui embora. Porque a gente, e prestar atenção nos músculos. Então, aquela questão do biofeedback. Eu escaneio todo o meu corpo, porque às vezes a gente, quando está tenso, está assim, tá, relaxa, relaxa. Aí eu passo a mão, relaxa. Eu vou conversando com as partes do corpo e prestando atenção na respiração. E aí eu vou. Falei, amanhã Uhum, eu vou resolver. Eu vou resolver, vai dar certo. Aquele pensar positivo, né? E sim, aí, esse exercício foi o que eu posso contribuir com aqueles que vierem depois nos assistir, né? Então, é um pouco da meditação que me aliviou para conseguir deixar os problemas, os pensamentos acelerados, como você falou, esse centro organizador nosso, da nossa consciência, ele quer resolver tudo. Eu falei, calma, vamos dormir amanhã, como você trouxe a questão do seu pai, né? Aí, se puder É. contar para nós. Não, meu pai também, e aí eu fiquei sabendo que pela minha tia Nivone, ela falou para mim, quando meu pai estava com CTI, que essa questão da facilidade que a gente tem para dormir é até genético, da família do meu pai, né? Então, minha mãe sempre teve dificuldade para dormir, e meu pai, pelo contrário. Ele trabalhava bastante, né? Talvez o cansaço físico também, mas ele tinha capacidade de se desligar. Ele deitava e falava: se eu deitei é para dormir, né? E dormia. E às vezes ele acordava bem mais cedo, acordava, né, cedo. E aí ele falou: bom, agora eu vou parafusar. Ele usava o termo: eu vou parafusar, quer dizer, eu vou pensar como resolver, né? Como solucionar aquela questão aí que ficou sem resolução. Então ele falava isso, sabe? E assim, agora eu lembrei de uma coisa. É importante a gente ir para a cama realmente quando já o sono já está, não, já tá na hora, né? É porque se a gente vai para a cama sem estar com sono, eu tenho maior dificuldade mesmo. Então eu vou para a cama quando eu estou já com vontade de dormir, né? E agora veio a vontade, eu estou sentindo vontade de dormir, né? Às vezes estou assistindo um filme, qualquer coisa, eu deixo o filme onde parou. Bom, agora deu vontade de dormir, agora eu vou para a cama, né? Então, assim, que assim, e eu não, assim, não tenho mesmo essa dificuldade, né? Então, mas assim, é uma dica boa, né? Vá para a cama quando tiver o sinal do sono já, né? Falar, ó, já está na hora, tá? Para mim funciona assim. Denilson, você quer trocar um pouquinho? Como é que é, Denilson? Você dorme bem, não dorme? Como é que é? Primeiramente, eu quero agradecer ao Murilo, porque foi ótimo a sua explicação, Murilo. Vou até rever novamente. Depois, né, com calma, a gente aprende outras questões. Eu tenho passado atualmente por momentos de insônia, né? E por isso que para mim vai ser muito gratificante, assim, vai ser um aprendizado muito bom. Eu agora, nesse momento, estou com muito sono. Eu estou me mexendo o tempo inteiro aqui, porque é isso que está acontecendo comigo.
Eu tenho ido dormir muito cedo e assim, eu vou caindo de sono. Eu chego e já durmo. Só que aí depois de umas 2, 3 horas eu acordo e não durmo mais. Hum, Aí eu só vou dormir novamente quando está amanhecendo, que é o momento que vai despertar para ir trabalhar, que é aquele momento do sono gostoso. Então, assim, mas são alguns dias, né? Então, a minha com certeza é aguda. Uhum. Então, assim, pela explicação que o Murilo deu. Então, para mim foi muito bom, porque eu vou rever essa aula para eu também tentar me ajudar. E uma das coisas que eu faço também é a meditação, que me ajuda muito. E quando eu acordo e não consigo dormir também, aí eu fico respirando, aí eu fico tentando não pensar em nada, que é muito difícil, porque quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente lembra é de algum problema, alguma situação que a gente tem para resolver, né? Então, assim, é uma experiência nova e o meu provavelmente é por fator externo e orgânico, tudo junto. Então, muito bom, muito obrigada. eu Isso é agradeço também. Foi muito legal mesmo, Murilo. E assim, e no final aqui, cada um falou um pouco de si, né, em relação ao tema. Isso enriquece muito para quem vai ver depois também, né, que além da parte teórica, né, dos dados, também existem pessoas, né, que falam sobre isso, qual que é a experiência de cada um. Nós já bateu ali 9 horas, né? Então a gente vai encerrando, agradecendo muito, Murilo. Eu sei que deu um trabalhinho aí, mas foi muito bom, valeu a pena, Muito né? gratificante também, agradeço. Eu acho que essa palestra sua, você deixa ela ajeitada, porque pode ser que, né, em outros lugares vão querer também esses dados, tá? Então, eu vou aqui parar a gravação, né, agradecendo muito, né, a todos que estão aqui e todos que vão nos ver depois. Esperamos que a gente tenha contribuído através né, do todo o trabalho do Murilo com esse tema, né, e seja benéfico para as pessoas que precisam conhecer um pouco mais, né, desse assunto para poder também lidar melhor, né, com a qualidade melhor de sono. Então, boa noite.